pessoas diziam, ai que horror, trabalhas em paliativos pediátricos, eu não era capaz. Este gostar das pessoas, o olhar para as pessoas como únicas, que os cuidados paliativos têm, o que eu vejo é uma vida que tem um tempo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast e hoje temos aqui a minha querida amiga Maria João Santos. Olá, Maria João Santos. Olá, Paulo, muito bom dia. Bom dia, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado por me teres feito o convite. Vou apresentar a Maria João Santos para quem não conhece. Ler aqui a descrição da Maria João Santos. Ela é uma pessoa que gosta de pessoas, então eu também gosto de pessoas que gostam de pessoas, e por isso é focada no cuidar nas diferentes perspectivas, quer a física, psicológica, social e espiritual. É enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria, é professora adjunta e presidente da Comissão de Ética da Escola Superior de Saúde Atlântica. É mestre em bioética, formação pós-graduada em neurodesenvolvimento infantil, cuidados paliativos e luto, elemento da LinkPed, que é uma cooperativa de solidariedade social que presta cuidados paliativos pediátricos domiciliários na região de Lisboa, esta é comprida, e elemento integrante do grupo de reflexão ética da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Epá, vi a minha vida aí assim, passar assim numa linha rapidamente. Já viste tantos anos a estudar e a fazer coisas e eu resumi a tua vida aqui em poucos Sim, mas segundos. é uma vida cheia. É? Esse resumo está bem feito. Vamos falar sobre a tua vida. Então vamos lá. Maria João Santos, pergunta de abertura que faço sempre aqui aos meus convidados. Para ti, perspectiva puramente pessoal, qual é a importância das emoções na nossa vida, na vida em geral? Olha, então isso é uma pergunta que eu agora consigo dizer que é fácil, mas que há uns tempos atrás não sabia propriamente a resposta. E como não há respostas certas e erradas, as emoções para mim são uma bússola. Ou seja, orientam-me no sentido que, quando eu tomo consciência daquilo que estou a sentir e daquilo que os outros podem estar a sentir, isso vai ter uma repercussão nos meus sentimentos. Isso chama-se autoconsciência. e por si vai ajudar na forma como eu posso reagir às emoções dos outros, gerir melhor as minhas emoções, a autogestão das emoções, outro pilar da inteligência emocional, e adequar os meus comportamentos em qualquer contexto. E por isso é uma bússola. Gostei muito dessa metáfora, ou seja, estou a imaginar aqui a bússola dá-te norte, é quase dá-te ali ou seja, uma alegria ou raiva. Ok, este caminho vai pela raiva, então como é que eu posso, digamos, caminhar da melhor forma? Ou este é o caminho quase que eu quero ir, não é? Assim um pouco por aí. Tomar consciência de onde tu estás, de onde te está a indicar, e se queres ou não esse caminho, o que é que fazes com esse caminho? Que é a tal autorregulação. E há outra coisa muito interessante que a ética me traz, que é, muito nos conceitos de moral e de ética, é assim, eu costumo dizer aos meus estudantes e oriento muito, eu quero fazer qualquer coisa. Eu posso, na maioria das vezes eu posso, e depois tenho uma questão que é, eu devo fazer. E isso orienta-me, tal como as emoções, e tenho aqui uma bússola quase com duas linhas orientadoras, dois círculos que me ajudam nisso. É super interessante, é quase a superposição. Ou seja, ok, é como tu dizes, alegria e apetece-me fazer isto, e depois tens quase a bússola da ética e se deverei fazer isso? Exatamente. Ou é apenas só porque eu quero? Exatamente. Quase ali hedonista, aquele prazer mas imediato. Isto ao longo da vida não é fácil, mas é possível, ainda estou neste caminho. Muitas das vezes, às vezes sou impulsiva, e tento travar um bocadinho essa impulsividade. Mas também é essa impulsividade que me faz autêntica, e por isso esta gestão das emoções ajuda na minha autenticidade, e acho que com a idade, não é que a idade traga sabedoria, porque há pessoas que têm mais idade e nunca aprenderam muita coisa ou não tiveram essa oportunidade, mas esta maturidade tem-me permitido ver as coisas de outra forma. Eu às vezes em situações até mais de conflito, penso bem, eu quero ter razão ou quero ser feliz? E às vezes com o Nuno, que é o meu companheiro, falamos muito nisso, e é muito interessante porque faz-me parar, não é? Pensar e dizer-se, bem, então mas é mesmo isto? É isto que eu quero? É isto que eu devo? É isto que eu posso? E a tal bússola é muito interessante. Isso faz, e sim, há estudos que mostram que com o passar da idade, alguns indicadores, alguns aspectos da inteligência emocional tendem a aumentar. Agora, não tem a ver com a idade propriamente dita. Mas tem a ver com o desenvolvimento pessoal da pessoa. É o acumular de experiências de conhecimento, mas também as lições que tu tiras dos mesmos. Claro. Podes passar por uma experiência e aprender zero. E não tirar nada a aprender zero, isso sim. Mesmo. Olha, Maria João Santos, eu lembro perfeitamente, tu foste minha aluna da certificação de inteligência emocional aplicada.
E eu lembro-me quando partilhaste para a turma aquilo que fazias. A enfermeira, não só tudo o que fazes, trabalhas na comissão de ética, a bioética, és professor de enfermagem e trabalhas também com cuidados paliativos pediátricos. E eu lembro-me quando tu falaste sobre isso, houve ali um semblante pesado, houve pessoas ali apanhadas desprevenidas, vi ali as expressões faciais das pessoas e a linguagem não verbal, e algumas verbalizaram, eu não era capaz, ou seja, não era capaz, e tu deste uma resposta diferente, e depois explicaste o teu raciocínio. Lembras qual foi a tua resposta e qual é a tua visão então sobre aquilo que tu fazes? Na verdade não me lembro qual foi a resposta. Pronto, mas a visão que tu tens sobre isso. A visão que eu tenho, pronto. Eu neste momento não trabalho em cuidados paliativos pediátricos, eu trabalhei em cuidados paliativos de adultos e pediátricos. Primeiro, o que é que são os cuidados paliativos? Sim, se faz favor. Ok, sim. Então, os cuidados paliativos são cuidados intensivos, de conforto, ativos, sobre a pessoa nas suas diferentes dimensões: física, psicológica, social, espiritual, Não sei. e por isso mesmo e são prestados por uma equipa interdisciplinar, porque podem ser outras pessoas sem ser na saúde, como por exemplo nas crianças os educadores, que é necessário também, e porque tem outras disciplinas também, porque pode ter, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, são as terapias complementares, e que de acordo com aquilo que a pessoa necessita e que quer e que acredita, isso é essencial. Existe alguma complexidade dos adultos para as crianças? Por já porque são crianças e por toda a gente acha que as crianças não morrem, não adoecem. E por isso, quando eu comecei a trabalhar em cuidados paliativos, e deve ser isso que foi naquela altura que eu já não me recordo, as pessoas diziam: ai, que horror, trabalhas em paliativos pediátricos, eu não era capaz. Sim, vejo sempre ali as crianças as em crianças fim de vida, sempre em fim de vida. O que eu vejo é uma vida que tem um tempo, porque a morte faz parte da vida e nenhum de nós sabe quanto tempo vive. Nós, pelas nossas crenças, não é? Achamos que vamos todos morrer velhinhos. Sim. E se perguntarmos como é que gostaríamos de morrer, era tudo: eu deitava-me e não acordava no outro dia. A verdade é que todos nos deitamos todos os dias e não sabemos se acordamos. Nas crianças é mais complexo, porque nós olhamos para uma grande vulnerabilidade, vimos o sofrimento dos pais, o sofrimento das crianças em diferentes dimensões de acordo com a idade, porque no nosso país ainda está em desenvolvimento, mas temos os cuidados paliativos perinatais, ou seja, quando uma família está grávida, a mãe está grávida e é detectado uma doença congénita, grave, limitante, ameaçadora de vida, e que a mulher aqui em Portugal opta por fazer a interrupção voluntária de gravidez, mas há outros países que não. Eu estive nos Estados Unidos, na Califórnia, durante 2 meses. Há um grande debate então há um acompanhamento específico para que aquela pessoa, se eu assim disser, não é? Aquele ser pode ter minutos de vida, horas de vida, mas os pais permitem que ele nasça e que naquele momento criam alguma vinculação. Agora, é fácil? Não, não é. Mas alguém tem que o fazer. Então, se alguém tem que o fazer, que façam as pessoas que o conseguem fazer. Eu neste momento consigo fazer, e há muita gente em Portugal que o consegue fazer. Há várias equipas. Agora, o número de crianças, por exemplo, que nós começámos por ter uma equipa pediátrica, que terminámos o acompanhamento em outubro de 2021, porque felizmente temos do Serviço Nacional de Saúde equipas que conseguem dar resposta a essas crianças, mesmo que algumas integradas em cuidados paliativos de adultos, e nós agora focamos só na formação dos profissionais, ou seja, damos formação em vários hospitais, quando nos pedem, focamos na formação, porque se temos outros colegas que estão a fazer e estão a fazer bem, então nós só entramos quando formos precisos, porque não há necessidade das pessoas se amontoarem. Tenho aqui 2 questões sobre. A primeira, eu lembro quando tu partilhaste essa visão, que é alguém tem que fazer, e não só do alguém tem que fazer, também disseste da parte de tu queres que então, vamos supor que os momentos finais, as semanas, meses, seja o que for, que sejam vividas com o máximo de alegria possível ou com qualidade, e é essa qualidade que tu queres dar nesse tempo de vida. Então achei isso muito, muito significativo, porque é desconfortável para nós, mas por ser desconfortável para nós, a vida é da pessoa, e essa vida que está a terminar, pelo menos nós temos uma consciência de término maior do que a nossa, que pode terminar a qualquer momento. E sabendo isso, é desconfortável para mim pensar nisso, mas como é que será para a pessoa? E tens essa visão de, não, para a pessoa é ir ajudar. E essa é a minha segunda questão. Sim. Tu notas, tu disseste depende das idades, mas tu notas quem é que sofre mais? Tu notas que existe uma consciência pelas crianças
que a vida está a terminar e tem um peso, como se cá um adulto tem, ou o peso é maior para os pais? Podes partilhar um Eu não pouco? sei se o peso é maior para os pais ou se é para a criança, depende muito das crianças. Nos adolescentes é mais difícil, porque eles começam a ter essa autoconsciência. Pois. E percebem que existe uma finitude. E muitas vezes existe aqui uma conspiração do silêncio, que é isso que nós nos cuidados paliativos não queremos, que é os pais não querem conversar com os filhos porque não querem causar sofrimento e os filhos não querem conversar com os pais para não causar sofrimento. E assim a equipa é facilitadora. Um dos pilares dos cuidados paliativos é o apoio ao luto, o apoio à família. E isso deve começar logo no momento de um diagnóstico de uma doença complexa, limitante, ameaçadora de vida da criança. Porque as crianças, diferente dos adultos, em cuidados paliativos podem estar muitos anos. Uma doença complexa, se os cuidados prestados foram cuidados de qualidade, pode ter até uma vida longa. E o que nós pretendemos é que essa vida longa seja, apesar da complexidade, o mais saudável possível. E isso é um fator protetor do luto. Nós vamos trabalhando o luto antecipatório com as famílias e o luto preparatório com a criança, dependendo da idade que tem. Então há muitas coisas que se podem fazer. Pode-se construir um diário, pode-se construir um diário, um álbum de fotografias. Posso dizer, tivemos um jovem que eu não acompanhei, mas a equipa acompanhou, foi no tempo da pandemia, e que o desejo dele era ir ao Japão. Eu tinha 17 ou 18 anos, não podia ir ao Japão, mas o Japão foi até a casa dele. Então houve sushi, houve uma visita guiada com aqueles óculos de realidade virtual. Sim, e foi visitar o Japão. Sim. Então há coisas que se podem fazer, não como era possível fazer, mas como é possível fazer. Então vamos para a esperança, porque há esperanças que são, o objetivo era ir ao Japão, mas vamos tornar isto uma esperança realista. Eu não posso ir ao Japão, mas eu posso acolher o Japão na minha casa de outra forma. E é este gostar das pessoas, o olhar para as pessoas como únicas, que os cuidados paliativos têm, e que eu gostaria muito que todas as áreas da saúde tivessem, não deveria ser só nos cuidados paliativos ter esta visão global, porque os pilares paliativos têm os cuidados paliativos têm 4 pilares fundamentais. O controle de sintomas, e que Quando dizes controle é aliviar os sintomas? aliviar, gerir, porque o que nós queremos em cuidados paliativos é aliviar o sofrimento. Pronto. E que muitas das vezes, noutras áreas, outras competências da área da saúde, porque já os cuidados paliativos já são uma competência em enfermagem, uma competência em medicina, têm dificuldade por vários mitos em trabalhar com determinados fármacos, por exemplo a morfina, e a morfina mata, é um mito. A morfina mata como o paracetamol mata. É preciso saber gerir a terapêutica e dar a cada um o que cada um precisa, porque os cuidados paliativos não antecipam nem aceleram o momento da morte. As pessoas não morrem por isso, as pessoas morrem da doença. As crianças morrem porque estão doentes. Então, o pilar é controlar os sintomas. É o primeiro. O primeiro. O segundo pilar, que não tem propriamente ordem, mas sim. o primeiro para mim é controlar os sintomas. Se eu não controlar os sintomas, eu não consigo fazer mais nada. Está Ninguém com dor está tem dor, desconfortável. é isso. O trabalho de equipa tem que ser uma equipa Multidisciplinar, ou como tu interdisciplinar. Sim. O apoio ao luto Esse é um terceiro. é um terceiro. E agora, espera aí, O apoio ao luto e o apoio à família. Trabalho de equipa. O apoio ao luto é à família, ou o apoio ao luto também designa-se digamos, na criança, se for a criança? São as duas coisas. Ou seja, quase um apoio psicológico também da coisa. Quando diz apoio ao luto é isso? É, o apoio ao luto. Portanto, a dor em paliativos é vista como uma dor total. Houve uma senhora, Cecile Sanders, que é considerada a impulsionadora dos cuidados paliativos, e ela considerou a dor como uma dor total. E a dor em várias dimensões. Estamos outra vez, a dor física, psicológica, emocional, espiritual. E por isso é essencial que se veja a pessoa. E quando eu digo a pessoa, eu estou a dizer pessoa, estou a dizer a criança. Eu estou a dizer criança e pessoa propositadamente, porque muitas das vezes não se vê a criança como uma pessoa. É isso mesmo. E a criança é uma pessoa. Agora, claro, não vou entrar aqui para os conceitos legais, para os conceitos éticos. Achas, quando dizes não ver a criança como uma pessoa, é em termos, porque digamos, é uma menor, é menor? Sim. Ou é em termos de quase desindividuação para eu conseguir lidar com a situação? Acho que às vezes são as duas coisas. Okay. Até porque acontece muito a partir
a partir de 1 ano, até mais pequenos. Eles não têm autonomia, mas têm autodeterminação. Eu não quero comer, eu bato com o pé. É claro que O isso meu não... diz muito não agora. Queres não Pois, sei o quê? Não, mas depois vai. está na fase, assim, depois vai. Pronto, então é a comunicação, que é o outro pilar. É o quarto pilar. É o quarto A pilar, a comunicação. E para mim às vezes é dos mais difíceis, porque tudo bate na comunicação. Se eu não souber comunicar, se eu não adequar a minha comunicação à criança, independentemente do seu... que é mais complexo. As crianças, dependendo da idade, têm estados de desenvolvimento diferentes. Isso. Pronto, então tem que se adequar sempre. E os pais, custa muito ver o sofrimento dos pais, porque os pais nunca estão preparados, acham sempre que são eles que vão primeiro do que os filhos, não é? É contra a natura, é isso. É contra a natura. E por isso é muito importante escutar, tanto um como outra criança e os pais, escutar e sermos um elemento facilitador para quando eles estiverem preparados para acolher a perda, sentirem que há um suporte, porque o suporte em paliativos não termina quando a criança morre. Pois. Há uma continuidade. Com a família. Sim, é uma continuidade com a família. Ora, tu falas em luto, e até houve uma convidada num episódio anterior, estava a falar sobre essa parte do luto quando perdeu a mãe, e falou sobre existe aquela teoria, sabes melhor do que eu, das fases do luto, e há Sim. quem entre em desacordo que não é tão linear e tão bem assim. Qual é a tua visão sobre, existem aquelas fases de luto, quase a negação, a raiva? Sim, com o Barroso que fala nessas 5 etapas e tal. Hoje em dia já se fala, desculpa interromper. Não, é mesmo para me interromperes e falar sobre isso, a tua Eu tive perspectiva. o privilégio de fazer uma pós-graduação em abordagem integrativa no luto na Faculdade aqui de Medicina de Lisboa. E o luto é visto de outra forma, é visto como a importância de uma relação terapêutica em que tem que se olhar para interpessoal, intrapessoal e também a nível de uma abordagem com o ambiente, uma abordagem quase espiritual, ou seja, do sentido de vida. De propósito. De propósito. Ou seja, dizer que uma pessoa, que às vezes ouvimos, já passou 1 ano e ainda estás assim. Isso. É o tal exemplo. Há 3 anos ainda estás assim. Já devia estar quase Já devia estar não sei quanto. Bem, há quem diga que existe um luto normal, mais ou menos 60% a 80% das pessoas têm esse luto, e as pessoas têm que ver que o luto realmente é uma reação normal, uma reação específica, uma perda, pode ser morte ou pode ser outra perda, como a perda de emprego, a perda de casa, de condição social, e que isso tem um tempo para cada pessoa. E isso vai ter manifestações a vários níveis, manifestações cognitivas, emocionais, físicas, biológicas, sociais, espirituais, e cada um tem o seu tempo. Hoje em dia não se fala em lutos, antes diziam-se que era um luto patológico. Hoje em dia não se fala nisso, fala-se num luto prolongado, porque cada pessoa tem o seu tempo. E depois há fatores que são fatores protetores do luto, por exemplo. Vendo o luto, há o luto da família, não é? Porque perde a criança, há o luto da própria criança, porque não morreu, mas perdeu toda a ligação que tem a escola, os amigos, tudo isso, que se vai tentando manter de uma forma saudável, mas nem sempre é possível. Claro. E há lutos profissionais, porque nós também, perante a nossa vulnerabilidade, vinculamos-nos, são muitas perdas, são muitos acompanhamentos num processo de morrer, são muitas mortes, e por isso nós precisamos de também ter aqui o autocuidado, a autocompaixão, que é preciso desenvolver, não só a compaixão pelo outro, mas a autocompaixão. Como é que tu, cada um pode ter a sua estratégia, por exemplo, quem trabalha, e vou dar uma área diferente, mas, por exemplo, em psicologia clínica, uma das coisas que acontece imenso é, eu estou a ouvir, digamos, o sofrimento das pessoas, não é? Alguém que está num estado depressivo, alguém que tem ataques de pânico, alguém que tem problemas familiares, etc. E ao fim do dia há um desgaste emocional grande. Então o profissional tem que se conseguir, digamos, de alguma forma, libertar disso, fazer alguma coisa para estar bem e conseguir integrar no dia seguinte a sua prática. Nos cuidados paliativos, eu penso que esse impacto seja muito maior. A minha pergunta é, o que é que tu fazes? O que é que os profissionais em geral fazem? Existe quase normas, guidelines? Como é que a pessoa lida com isso? Como disseste, são lutos quase diários às vezes, ou seja, um em cima do outro. Como é que um profissional lida com isso e consegue estar bem e chegar a casa e estar bem com a sua família? Primeiro, o desenvolvimento pessoal é muito importante. Pessoalmente, cada um de nós deve criar estratégias de coping.
As minhas foram a biodança, foi algo que me ajudou imenso, o Reiki, acompanhamento psicológico, como hipnose clínica, ler, gosto muito de ler, a música é algo que também me fascina muito e que me dá muita paz. A equipa, temos supervisão, temos acompanhamento e temos momentos de encontros de melhoria e bem-estar. Agora, o trabalho de equipa que eu falei como um dos pilares é algo muito importante. Eu lembro-me que me marcou-me imenso uma jovem que acompanhei com 14 anos. Nós na Wink não fazíamos assistência 24 horas permanente, mas quando nós gostamos de pessoas e estamos atentos para não chegar à fadiga por compaixão, porque gostava também de falar sobre isso, e sentimos suporte da equipa, nós vamos um bocadinho mais além, porque um grande desafio em cuidados paliativos é dar resposta às necessidades do outro. Então, com esta jovem, eu lembro-me, eu tinha estado até às 10 da noite com ela e com a mãe, e a senhora disse-me: enfermeira, vá para casa, está muito cansada. E eu disse: olha, então eu vou tomar banho, vou comer qualquer coisa e à meia-noite falamos. À meia-noite ela ligou-me e disse: enfermeira, eu tinha dito, se acontecer isto, faz isto, se acontecer aquilo, faz aquilo. Portanto, isso em domiciliário? Em domiciliário, em casa. Ela à meia-noite liga e me diz: enfermeira, ela não está a respirar. Eu disse: eu vou já para aí. Ela já sabia que aquilo acontecia, eram os últimos momentos de vida. E quando eu cheguei, a mãe estava abraçada à filha e eu pensei, isto vai ser muito complicado, não é? Porque, infelizmente, nos hospitais nós dizemos: se não se importa, saia lá para fora. Dizia-se, criava-se esse distanciamento. Agora, nós é que somos convidados a estar na casa das pessoas. E então eu pensei, bem, ela já sabe que a filha morreu, mas ela precisa aqui do meu suporte. Isto foi o que eu pensei naquele momento. Eu não sou médica, sou enfermeira, não certifico óbitos, não é? Mas ela precisava de algo instrumental que lhe garantisse aquilo a certeza que ela já tinha. Eu precisava que eu validasse. Então eu pedi autorização, agarrei no estetoscópio para ver se o coração, simbolicamente, porque claro, fiz a minha avaliação, a garota já tinha partido, e depois permitir que ela, ainda por cima com uma cultura diferente, cabo-verdianos, que ela pudesse manifestar as suas emoções. Depois foi curioso, veio amigos, já de pouco a família tinha cá, e eu quando dei conta era a única branca, desaculturada, não é? Estava na outra ponta, no outro lado da cama, e quando dei conta eu percebi que eles precisavam de se manifestar. E quem estava ali a mais era eu. Estou a perceber. Sentiu-se ali constrangido. Senti-me constrangida. E eu perguntei-lhe: precisa mais de mim? Ela disse: não, enfermeira, vai descansar. Repare bem, esta relação que se foi estabelecendo, houve aqui uma preocupação com o profissional. E eu lembro-me de chegar ao elevador, olhar para o espelho e não me reconhecer. E foi tão estranho. Cheguei cá abaixo ao carro, agarrei no telefone, sabia que havia uma médica e uma outra enfermeira da minha equipa que estavam de serviço, liguei para a minha colega e chorei para aí meia hora seguida. E depois de manhã a minha coordenadora, que eu vou dizer, é Elsa Mourão, a médica aqui impulsionadora dos cuidados paliativos e das cidades compassivas, que é uma amiga e uma profissional muito competente, ela diz-me: João, tu não foste dar uma má notícia, tu foste validar uma má notícia. E isso, há uma transformação aqui dentro, no sentido de que eu fui facilitadora deste processo. Mais tarde, passado 2 meses, recebo uma chamada e era essa mãe a agradecer-me por tudo que eu tinha feito e para eu não desistir. Então isso vai para outro pilar da inteligência emocional, que é a automotivação. Não é? Porque é eu tentar fazer mais, melhor, procurar, evoluir. Seja, às vezes quase o teu pensamento, o que é que anda aqui a fazer, ou qual é quase Sim, o propósito disto. Há momentos que eu naquele dia as minhas colegas a ligar, mas vamos almoçar, vamos não sei o quê, vamos não sei o que mais, mas também é preciso estabelecer limites. E por causa de prevenir a fadiga por compaixão, que é termos o foco só no outro, não ter autocuidado em nós, e o burnout, que é uma exaustão emocional e física,
foi muito interessante. Eu não senti necessidade de acompanhar no funeral, foram outras colegas que tinham ligação, e o meu contributo acabou naquele momento, mas não o da equipa. E Estou a isto é perceber. trabalhar em equipa. É isso, é outro pilar. Agora estava a lembrar, há um estudo muito interessante que foi feito por Sandra Pereira, que é enfermeira e esteve aí está na Comissão Europeia de Cuidados, na Associação Europeia de Cuidados Paliativos, sobre o burnout nas equipas de cuidados intensivos e nas equipas de cuidados paliativos. Onde é que achas que foi maior o burnout? Intensivos ou paliativos? E agora sei que estou a fazer perguntas. É assim, eu iria dizer paliativos, mas são impactos diferentes, não é? Intensivos são, como diz, é mais intenso, se calhar intensivos, porque não há um fim de ciclo quase, não é? Pois, mas é ao contrário. Porquê? Paliativos. Porque as equipas de paliativos trabalham a prevenção do burnout e da fadiga de compaixão, têm supervisão, têm acompanhamento e têm uma autoconsciência, se assim dizer, agora estou aqui com o professor à frente, da sua finitude. E por isso, o impacto do burnout nas equipas de cuidados intensivos é maior do que nas equipas de cuidados paliativos. É isso, Pronto, é maior, o- porque intensivo estás sempre constantemente casos... Não, pois, o deles é maior do que o nosso. E apesar Sim, de nós estamos sempre é isso. com a morte, não é? Eles têm maior dificuldade. Pois, mas eu acho que em burnout faz sentido. Eu estava a pensar às vezes mais sintomas depressivos, sintomas, um desgaste noutro nível, porque o stress, como tu sabes, é uma Claro. ativação permanente, não é? A percepção de exigência versus os recursos que tu tens, e se calhar intensivos, isso não desliga, como tu disseste. É verdade, bem está pensado. sempre. É E verdade. você já é um fim de ciclo, mas depois já há uma prolongação dessa tristeza, desses Exatamente. pensamentos. Só que quando eu digo às vezes que às vezes a morte pode ser bonita, isto quase que choca. Há um livro muito interessante que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Cláudia Arantes, e que na verdade, se nós aceitarmos a morte fazendo parte da vida, é possível, e se as pessoas se prepararem e se conseguirem aceitar isso como algo natural, claro, sem sofrimento, sem dor, não é? A morte pode ser o momento da morte, que o morrer é um segundo, quase. É algo bonito. Eu já vi morrer-se com muito amor, com a família ao Porque dizes que pé. é bonito? É bonito porque é um fechar de um ciclo e estar acompanhada das pessoas que se gosta, sente-se um amor no ar. E quando a pessoa não está em sofrimento, Sim, quando não há o tal quando sofrimento não há o associado. tal sofrimento, algumas pessoas, até posso dizer, morrem, parece que estão a sorrir. Olha, até acho mais bonito. É quase o fim Isso do filme, que a É o pessoa fim, bate é o palmas. fim do filme e o filme acaba bem, porque a pessoa tem, que é importante trabalhar, a sua narrativa de vida. Nós trabalhamos a terapia da dignidade, que foi desenvolvida por Soshinov, e temos aqui um médico em Portugal, que é o Miguel Julião, que trabalhou isso. Terapia da dignidade. Terapia da dignidade, Nunca tinha que é ouvido falar. escutar o outro, fazer uma história narrativa, dar sentido à vida do outro, o outro sentir que a sua vida teve sentido. Através de colocar as questões já à pessoa. Questões, e a pessoa vai narrando. Com os jovens, com as crianças é mais difícil. Com a os narrativa é mais adolescentes, curta. claro, Pois. com os adolescentes é possível fazer isso. Pois, já tem Agora é um algumas desafio experiências. maior. Pois. Agora, Porque ainda pensava que há muito mais que eu há podia narrar. muito mais que podia dar. Ou seja, É isso. quando não se consegue aceitar, e eu ia para a universidade, e ela ia isso. casar, E se- e eu ia, é e se. E o se tem que ser transformado no que é que se pode ser feito ainda. Não é o se, é ainda o que é que Dentro eu do tempo posso, que eu tenho disponível. dentro do tempo que eu tenho. Olha, surgiu uma questão. Tu conheces, de certeza, estou a adorar a conversa. Tu conheces o livro da enfermeira Brené Brown, salvo erro, né? Que ela era enfermeira de cuidados paliativos, não pediátricos, de adultos, e ela escreveu os maiores arrependimentos. Certo. Brené Brown, acho que é esse Sim. o nome dela. Os maiores arrependimentos que ela ouviu e Sim. compilou. Minha pergunta para ti é: da tua experiência, tu e os teus colegas, consegues ter quase a compilação da Maria João, 2 ou 3 maiores aprendizagens? Tenho. Olha, Maiores arrependimentos, neste caso. olha, Que as pessoas verbalizem. arrependimento é engraçado, que eu aprendi a verbalizar muitas vezes. Eu amo-te, eu quero estar contigo. Por exemplo, não há nenhum dia que eu não falo ao telefone com a minha mãe e que eu não diga, oh mãe, gosto tanto de si. E com as pessoas. Agora, eu também tenho aprendido que há pessoas que são tóxicas e que eu também tenho que me aprender a defender.
Mas quando eu gosto de estar, isso é importante, essa aprendizagem. Por isso, um arrependimento é às vezes não dizer aquilo que sinto que devia dizer. Ok, estou a perceber. A minha pergunta agora era, das pessoas que tu acompanhas em cuidados paliativos, Ok. os arrependimentos Sim, que quase tu ouves dessas vai pessoas. tudo dar ao mesmo. Vai tudo dar ao mesmo. São os afetos o mais importante. E se eu pudesse, eu tinha mudado isto, eu tinha vivido mais, eu não tinha dado tanto ênfase ao trabalho, eu não tinha perdido tanto tempo com discussões com esta ou com aquela ou com outra. O que conta no fim são os afetos. É o que tu vês assim mais, não é? É o que eu vejo sempre. Que interessante. Sempre. Os afetos são o mais importante. E não interessa a condição social, não interessa o estatuto, nada. São os afetos. As pessoas querem é a família, as pessoas que são importantes. Não vejo E ninguém dizer diz que gostava de ter ganho mais dinheiro, gostava de ter nada, comprado aquele carro, gostava de ter nada. tido uma casa maior. Às vezes as pessoas dizem que gostava de ter aproveitado mais a vida. Eu gostava de ter viajado mais. Gostava de ter passado mais tempo com a minha família. Vai Experiências de tudo, vida. experiências Elas de querem vida. experiências que não... Nada, não tem nada a ver com o material. Interessante. Com os recursos materiais. Tu achas que, imagina, consegues ver algum padrão? Vamos supor que eu diga assim, tenho agora uma doença terminal e estou em cuidados paliativos e eu digo assim, pá, gostava de ter viajado mais, mas eu viajei para alguns sítios, mas podia ter viajado mais. Achas que ao mesmo tempo, imagina uma pessoa que teve muitos afetos, esteve próxima da família e aproveitou muito a vida, mesmo essas pessoas dizem que gostaria de ter mais, há sempre quase aquela coisa. Estás a perceber a minha pergunta? Eu acho, o que eu sinto é que as pessoas fazem e que algumas conseguem sentir-se satisfeita com a sua vida. É isso, ok. E essas partem de uma forma mais leve, que é o tal sorriso que eu digo. Portanto, há tempo das pessoas dizerem eu amo-te, eu perdoo-te, eu perdoo-me. Há tempo das pessoas dizerem isso. Ou seja, é as pessoas aceitarem que são finitas. Eu, por exemplo, às vezes penso, eu já tenho o meu testamento vital, as minhas diretivas antecipadas de vontade feito. E as pessoas todas dizem, sabem o que é? Sim, sim, sim. Mas tomar essa decisão não é fácil. Mas se houver alguma altura em que eu não posso falar e dizer o que quero, eu tenho uma garantia legal de que as minhas vontades serão feitas. Como procurador de cuidados, porque diretivas antecipadas de vontade é o testamento vital e um procurador de cuidados, eu tenho a minha irmã, mais nova, que sofreu de um cancro e está bem, e por isso consegue ter uma visão da vida, e tenho a minha filha, que é a pessoa mais importante da minha vida. E quando fomos fazer, eu tenho 54, foi quando eu tinha 50 anos, a minha filha tem 27, por isso tinha 23 anos, e lembro-me da senhora, ela, um ar de garota, não é? As duas entregaram-nos o documento, e a senhora disse, ai filha, não te preocupes que a mãezinha não vai já morrer. E eu penso assim, a senhora teve dificuldade de dizer assim, coitada, esta senhora, esta mãe, vem aqui trazer a filha, está uma maldade. Ora, a minha filha já me ouve falar de cuidados paliativos quase desde que nasceu. Já me ouve falar de sofrimento e não é uma coisa mórbida, ouve-me falar de vida. E por isso ela sabe perfeitamente, se há alguém que me conhece bem, o que é que eu gostaria. Tenho uma playlist para quando morrer terem as minhas músicas preferidas. Isso inclusive é mesmo, a tocar ali no... Tem sim as minhas músicas preferidas. Pronto, não, tenho assim algumas coisas e às vezes brinco com ela porque quando me penso, então mas como é que eu gostava de morrer? Olha, eu gostava de morrer deitada na minha cama, as pessoas dizem, olha, habitualmente dizem, é deitar-me e não acordar. Pois eu não, eu gostava de estar consciente porque é uma experiência única, não sei como é que é morrer, só vejo os outros morrer, nunca morri, mas é uma experiência única que eu gostava de aproveitar. Quase ali tens o tempo quase despedido, de fazer a reflexão final. E gostava de falecer, as palavras têm muito impacto, o falecer, o partir, o morrer, pronto, mas eu gostava de morrer com a minha filha a fazer-me festas na cabeça. E ela diz-me, oh mãe, escolhe outra coisa. Mas era assim um momento, uma coisa que eu gostava, porque são os afetos, eu ia assim à flor da pele. Olha, quais são as... o que é mais gratificante naquilo que tu fazes? Olha, mais gratificante é a oportunidade de desenvolver compaixão. E autocompaixão. Nessa autocompaixão que eu ainda estou a trabalhar, porque às vezes não sou muito compassiva comigo, sou muito exigente e não acolho muito bem, a estes exercícios não acolho muito bem, às vezes algumas
alguns dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Dos outros tens muito mais facilidade em fazê-lo. Tenho. Eu acho que só comecei a cuidar, acho não, tenho a certeza que só comecei a cuidar de mim para ir há 3 ou 4 anos para cá. Até então fazias o quê? Apenas estavas focado no outro? Sempre focada no outro, sempre focada no outro. E às vezes quando me focava a mim até parecia que estava a fazer alguma coisa de mal. Quase que me sentia culpada por não me estar a Porquê que achas que isso acontece? E algumas pessoas passam principalmente cuidadores. Porquê que achas que isso acontece? Tem a ver com os relacionamentos, aquilo que é o outro pilar da inteligência emocional, por crenças limitadoras que as pessoas têm, porque se preocupam muito com aquilo que os outros dizem, porque ainda não encontraram uma paz em si, uma harmonia, um equilíbrio. E porque a sociedade também faz isso e obriga as pessoas... Pensas em ti, és egoísta. És egoísta. Eu não é só pensar em mim, eu estou a fazer este exercício no sentido de não é pôr-me em primeiro lugar e agora o resto não interessa. É valorizar-me. Esse é um desafio. Outro desafio que é gratificante é a gratidão. Eu faço um exercício de gratidão já há muitos anos, uma coisa muito simples. Quando vou para a cama, penso sempre em 3 coisas que estou grata naquele dia. Sim. E há dias que é fantástico. Hoje vou dizer, fui ao podcast do Paulo Moreira e aquilo até acaba a correr bem. Há típicas que correram no dia e consegues verbalizar. Há outros dias que não correm tão bem. Eu abro o frigorífico, tenho de comer. Estou grata, tenho de comer. Consigo ir à casa de banho sozinha, sem ninguém para ter que me ajudar. Parece uma coisa assim tão simples, mas é uma coisa muito difícil quando precisamos de ajuda nos cuidados. E tomar um banho de água quente. Uma maravilha. Estou grata por essas 3 coisas, por exemplo. Isso é interessante porque a gratidão vem muito pela comparação em que tu tens e o que as pessoas à tua volta têm. Essa comparação pode ser feita de forma, digamos, mais consciente, ou seja, eu tenho outros não têm. Mas pela tua experiência tu vês coisas no dia a dia, ou aprendes coisas, ou ouves coisas de colegas teus, pessoas que, olha, tens mais tempo de vida, ou tens se cá pessoas próximas de ti que gostam de ti, tu tens se calhar mais fatores comparativos que te ajudam a ser mais grato no dia a dia. Eu desde que estudo e trabalho cuidados paliativos tenho uma visão da vida muito diferente, sinto-me muito melhor pessoa, estou mais atenta aos outros, estou mais atenta a mim, valorizo coisas que parece não têm importância nenhuma, mas ainda no outro dia na estação do metro no Marquês de Pombal, estava a subir as escadas e estava uma racha nas escadas e estavam umas florzinhas verdes a sair daí, a dizer, que resiliência, as flores aí a sair, não sei o quê. É como no dia a dia. Ou, por exemplo, eu trabalho ainda na Santa Casa, trabalho na formação e tenho que ir no elevador da Glória para cima, que está cheio de turistas, é bom para Portugal, mas eu já estou farta deles, tenho que ir a pé aquilo tudo, e tento ir por vários caminhos, por exemplo, no sentido... Ainda ontem vinha a descer e descobri num prédio que nunca passo ali todos os dias e que não tinha olhado para aquela varanda que estava cheia de flores e que estava pintada. Pronto, é estar mais atenta àquilo, é estar presente. Muito bem olhares para cima, nós não olhamos. Sim, paras quando olhas para cima e dizes, opa. Isso acontece muito com as pessoas quando estão internadas ou vão fazer exames, são deitadas na cama, não é? E nós habitualmente andamos para a frente e na vertical. Quando colocamos alguém na horizontal, não é? A pessoa olha para o teto e nós descuramos o teto. O teto muitas vezes é descurado e aquilo cria um ambiente frio. É verdade. Por exemplo, eu estive num hospital pediátrico em Austin, na Califórnia, no Texas. Estive na Califórnia, estive no Texas, e o teto era cuidado. Tinha bonecos. Faz sentido, é tudo branco, aquelas luzes como esta aqui. E tinha quando entrávamos no hospital, tinha vários placares para snooze, as luzes, o toque, tudo isso, porque mexe com as emoções. Mexe, sim. E por isso, estímulos ambientais. Exatamente. E por isso é criar um ambiente mais saudável, mais equilibrado, harmonioso. Faz sentido. Olha, eu vou recuar aqui atrás. Houve uma pergunta que eu tinha para te fazer e depois fui por outro caminho. Falaste em esperança. A esperança é das melhores emoções que nós podemos ter, não é? Porque nós temos esperança de algo que permanecemos mesmo sem resultados visíveis, que a esperança assenta na incerteza, mas que eu acho que vou ter. Como é que a esperança atua no que toca aos cuidados paliativos? Ou seja, eu vejo quase 2 caminhos. Há um caminho bom
mas há um caminho mau. Ou seja, tu achas que induzir esperança, inocular esperança, por exemplo, nos familiares é o melhor caminho a ter? Não é quase a validação que tu disseste, deste naquele caso? Fala um pouco sobre aqui a esperança nesse Então, aspecto. a esperança é algo que todas as pessoas têm. E a esperança ameniza o sofrimento, vai buscar forças onde nós não temos e vamos conhecer recursos que não temos ideia sequer que os tinham. A esperança tem que ser realista. Nós temos que trabalhar a esperança. Esperança que a criança não morra? Não. Esperança que ela não sofra? Sim. Então vamos direcionar a esperança para... e nós não conseguimos apaziguar aquela dor, mas conseguirmos harmonizar aquele sentimento, aquele sofrimento que a pessoa tem, quando ela estiver pronta. Porque às vezes nós estamos a olhar para as pessoas e dizemos assim, pá, era muito mais... Fazemos juízo, não é? Era muito mais fácil se ela fosse por aqui, se ela fizesse isto, se ela fizesse aquilo. Ou às vezes dizemos assim, eu gostava, como é que gostas de cuidado, como é que gostavas de ser cuidada? Ou como é que cuidas dos outros? Ai, como eu gostava de ser cuidada. Pronto, isso já é ótimo. Mas nós temos que cuidar dos outros como eles querem ser cuidados. E por isso esse é que é um exercício... É verdadeira empatia, não é? É a verdadeira empatia que passa para a compaixão, porque eu digo que a compaixão é empatia em ação. É o desejo de aliviar o sofrimento do outro. E tenho que o fazer. E o que eu faço não é só dizer, olha, coitadinho, está ali num sofrimento enorme. Ok, então, mas o que é que eu posso fazer? Correto, é diferente. E às vezes, olha, posso dizer que um dos maiores exercícios que eu tive na minha vida, agora das perguntas, foi escutar o silêncio. Nós achamos sempre que temos que estar ao pé de alguém em sofrimento e que temos que dizer qualquer coisa. É isso. Às vezes não temos de dizer nada. É só estar. E estar de coração. Parece que o coração é um sentimento, é um músculo, mas pronto. E se não podes estar, não digas que estejas. Eu tenho que ter disponibilidade para estar. Eu tenho que sentir. Eu tenho que estar disponível para agir. E o estar disponível aconteceu-me não tanto com as crianças, mais com os pais, mas com os adultos, que é exercício de poder estar presente. Começo por pôr a cadeira aos pés da cama, sem dizer nada. Um dia depois, a cadeira já é colocada a meio da cama. 2 dias, eu já consigo ter a cadeira em cima, ao pé da cara da pessoa, e falar uma aproximação. É quase como que trabalhar o toque terapêutico. Há muitas pessoas que acham que quando o outro está em sofrimento é abraçar e sentir. Não, nós temos que respeitar. É isso. Ver qual é que é o ângulo que o outro deixa. Começar por tocar nas mãos, depois tocar em concha, depois no antebraço e depois abraçar se o outro permitir. É vendo a reação da pessoa. Claro, é então se eu não estiver atento a isso, e também a outra pode querer ser abraçada e eu não me apetecer abraçar. Também. E então eu também tenho que dar esses sinais. Então o feedback... As necessidades dos dois exatamente, têm que ser respeitadas. Tem que ser este equilíbrio. E eu penso que é algo que falta em muitos profissionais de saúde, é essa consciência e esse equilíbrio. Embora... posso dizer aqui para os meus estudantes que me vão estar a ouvir, estou a pensar em vós, e espero ter deixado, e tenho deixado a semente de eu e a minha equipa, os meus colegas, e em todo o nosso país. Os enfermeiros de Portugal são dos enfermeiros mais bem formados e por isso são muito queridos a nível europeu e noutros países, porque realmente nós temos muitas capacidades e desenvolvemos muitas competências humanas. Partilho da mesma visão. Olha, vamos agora ter uma perspectiva, estamos a ter perspectiva positiva, mas num sentido de, tens alguma história de superação, assim, de alguma coisa inesperada que queiras partilhar connosco, que tenha acontecido, seja superação, seja uma aprendizagem assim, que te realmente mexeu contigo? Dos cuidados paliativos. Sim. E superação não precisa ser superação de não... Sim, por exemplo, nos cuidados paliativos nós sabemos que as pessoas, quer estejam em cuidados paliativos, quer não estejam, todos são finitos. Aqueles que estão em cuidados paliativos, o prognóstico está mais reservado, mas é curioso, há pessoas que estão em cuidados paliativos e podem ter alta dos cuidados paliativos.
Então, porquê? Porque os cuidados paliativos devem ser iniciados quando há um diagnóstico. A tal prevenção. A tal prevenção. Sim. Então, podem ir a par dos cuidados curativos. Quando os cuidados curativos começam a não dar resposta tão evidente, aumenta-se os cuidados paliativos. E essas são experiências de superação. É as pessoas poderem ir para casa, serem cuidadas em casa, numa situação de agudização, são internadas, Da agudização dos sintomas, cria uma maior complexidade e são cuidados paliativos complexos, precisam de uma intervenção diferente, não de uma equipa como a Link ou uma equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos, são as equipas que estão nos centros de saúde, precisa a seguir de uma equipa diferente no hospital, a equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos, e depois tens as unidades ou os serviços de cuidados paliativos que são, quando são situações muito complexas e que precisam de uma equipa de cuidados paliativos para dar uma resposta à complexidade da doença que a pessoa está, porque a pessoa tem, porque muitas das vezes nós dizemos, às vezes ouve-se e eu faz-me um bocadinho de aflição, conseguiu vencer o cancro. Parece que a pessoa que não vence falha. Há aqui qualquer coisa que não... A pessoa não falha, a pessoa utiliza todos os recursos. A pessoa não vence nada, nem o cancro vence, é a doença. É a doença em si que faz com que a situação... Agora, a forma como eu vejo o sofrimento, ou escolho sofrer, que eu às vezes digo mesmo que o sofrimento é quase uma escolha. Sim, a dor é mais objetivo, o sofrimento é opcional. É opcional, não é? Não é tanto assim, porque se as pessoas não têm recursos, claro, não é opcional nada. Não é fruto da minha vontade. Claro. É isso. Mas que há necessidade de ver as coisas de outra forma. E por isso, sim, quando uma pessoa sai de uma unidade e vai para casa, sim, é uma superação, quando tem vontade de ir para casa. Eu, por exemplo, no estágio que fiz, sim na Califórnia, numa unidade de cuidados em casa, tinha um garoto que o último desejo que eu tinha era ir ver lá uma lagoa, que tinha sentido para ele. Eu estava tão mal, eu não fui, só ouvi depois a narrativa da situação. Mas o enfermeiro foi com eu e com a família. Aquilo ainda eram umas 3 horas de caminho. Foi acompanhado, com cuidados. E chegou a casa e faleceu, partiu. Mas conseguiu-se fazer o último desejo, não é? Agora, quando nós temos consciência disso e estamos realmente interessados, empenhados em fazer este acompanhamento. Acho que é verdadeira compaixão, como tu dizes. É isso mesmo. É esse desejo e essa ação. Sim, sim. Olha, consegues-me dizer, vamos agora entrar a um tópico das emoções específico. Agora é que eu vou ser posta à prova. Não, se tivesses escolher 5 emoções que mais presencias no local de trabalho, seriam quais emoções? Quer boas, quer más. Quando digo boas e más, positivas e negativas, sem a classificação que nós sabemos. Olha, a alegria no trabalho de equipa é algo que é muito importante. É nós sentirmos realmente, se precisarmos, estamos a ser apoiados uns pelos outros. E é bom também, outra coisa por exemplo, eu sou enfermeira há 31 anos e aprendi bastante com colegas minhas mais jovens, a Maria... Já. Ouviste, Maria? Ouviste, Maria Rufina, é para ti. Com a Maria e agora estava-me a lembrar do outro nome, desculpa. Mas a Maria, porque me ensinou um procedimento específico que ela trabalha no IPO e era usual e ela ensinou-me e por isso veio a Maria. Também o querer aprender é muito importante. Então, a alegria no trabalho de equipa. Depois, às vezes há a raiva que vem quando nós sentimos que estamos a fazer tudo e parece que não estamos a conseguir chegar àquilo que a pessoa precisa. Aos pais, principalmente. Às vezes é difícil entre o próprio casal viver aquela situação. E às vezes vem assim uma sensação de raiva às vezes dos comportamentos dos outros e depois é preciso interiorizar, pensar, ver, lá está. Há uma sensação de tristeza quando parte, mas ao mesmo tempo eu não digo que é de alegria, mas é porque acabou o sofrimento. De alívio. É de alívio. É uma sensação de alívio mesmo.
Ora, já disse a alegria, a raiva, a tristeza, o alívio. Não precisas dizer uma quinta. Deve ser- São mais naturais, são essas caixas que se. São. E depois também há outra, que é a satisfação profissional e pessoal. Que isso é muito importante e que isso ajuda muito na prevenção do burnout. Nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Esta equipa deu tudo para dar resposta a esta criança e a esta família. E estamos aqui. Isso é muito importante, muito importante. Um dos pilares do burnout é o cinismo perante o trabalho. Pois. E, ou seja, é tu cada vez gostares menos ou falares mal daquilo que fazes, então essa satisfação é quase inocula esse pilar do burnout. Faz sentido. Pergunta, eu sei não, vou assumir que dirias que nenhuma, não é? Até porque já estiveste na certificação. Não, mas pela tua visão sobre as emoções, mas esta pergunta é obrigatória. Se tivesses que remover uma emoção dos seres humanos em geral, qual era a emoção que irias remover e porquê? Queria estragar a bússola. E por isso não tirava nenhuma. Até mesmo as pessoas pensam que a alegria é tão bom. A alegria é bom, mas às vezes torna-nos inconsciente perante determinadas situações. Não é? O amor também pode chegar. O amor, pois eu gosto muito de ti, Nuno, mas estar assim. Não, mas eras obrigado, ou seja, é que se não eram todas removidas, ainda era pior, é quase entre a espada e a parede. Eu sei que tu és da professora de quase um dilema moral, não é? É. Olha, vou dizer uma que é importante, mas que se calhar eu podia transformá-lo, o nojo. Porque às vezes, como enfermeira, acabo por fazer algumas coisas que supostamente colocariam nojo a outras pessoas, mas se eu vir além do nojo, e o nojo, porque é que eu sinto esse nojo, de onde é que vem esse nojo está ligado a uma pessoa, não é? Era o nojo que eu tirava, porque conseguir ver além do nojo, transformar este nojo. Isso é super interessante, porque o nojo é uma emoção que garante a nossa sobrevivência, não é? Ou seja, expelir coisas tóxicas, claro. E a tóxicas até pode ser, tu falaste em pessoas tóxicas, o tóxico pode ser quer aquele alimento, quer valores que eu vejo que chocam completamente com a minha estrutura de valores. Mas há muitos estudos que testam o nojo e o nojo é muito sentido seja por corpos em composição, seja por doenças, como tu sabes melhor do que eu, ou seja, isso tudo ilicita nojo. E se calhar por vezes podes não agir tão imediatamente ou não ser tão compassiva, porque o nojo pode ser ali um pouco uma barreira. Não sei se concordas com essa ideia. Concordo. No início, quando comecei a trabalhar, isso era, por exemplo, o cuidar de uma pessoa com uma ferida maligna, que tem um odor horrível, bom exemplo. Não é? A comunicação verbal e não verbal têm que estar perfeitamente alinhadas, em congruência. Não é? Se eu chegar e dizer assim, que cheiro que está aqui. Ou mesmo quando às vezes um tratamento a pessoa está ali a fazer assim. Isso. Mas, portanto, isso tem que me preparar bem quando vou cuidar de uma pessoa com uma ferida complexa, uma ferida maligna, ou qualquer tipo de ferida. Eu tenho que me preparar. E daí que eu dizia da autoconsciência para regular a emoção, com o sentimento, com o pensamento, com a minha ação, com o meu comportamento, e isso vai-se trabalhando. Mas sim, ao princípio, quando comecei a trabalhar, havia muita coisa só de pensar, por exemplo, olha, uma coisa parva que ainda hoje me custa, lavar uma prótese dentária. É uma das coisas que mais me custa, parece uma coisa parva, não é? Mas quando tenho que fazer isso a alguém, mas é uma coisa quase gravada, vamos dizer assim, a nós. Está aqui assim ou seja, automaticamente sentes isso, porque imagina, essa prótese pode ter lá alguma coisa, uma bactéria ou isso, é verdade. Sim, mas é uma coisa que me faz impressão. Pedes sempre aos teus peço, se possível, não, se possível peço a outro colega que diga, se não te importas, faz lá não sei o quê, e é muito interessante. Mas se eu tiver consciência nisso é pedir ajuda, porque outras coisas muito importantes é que os profissionais de saúde também são vulneráveis, e a vulnerabilidade na maioria das vezes é vista sempre como uma coisa negativa. Não, a vulnerabilidade é força. Eu quando reconheço a minha vulnerabilidade, eu preparo-me. E quando eu expresso a minha vulnerabilidade, é porque eu tomei consciência dela e vou fazer alguma coisa para poder dar-lhe aqui um power diferente. E é força, porque o que é fácil é tu esconderes aquilo que realmente sentes ou pensas. Agora, tu expores tu expores algo que sabes pode ser avaliado negativamente por terceiros e mesmo assim expões. Sim, claro. Isso é força. É verdadeira força. É força. Força social. Melhor emoção para ti? Estou-te a condicionar. Tens de escolher, se fizesses uma hierarquia
qual era a que estava em primeiro lugar? Não quer dizer que as outras não sejam importantes, claro que são, mas escolhe uma que achas que é a mais. Olha, o respeito. Se eu vir assim o respeito pelo outro, que está ligado aqui com... não estou aqui nas emoções básicas, não é? Já vou aqui um bocadinho mais à frente, mas respeitar a outra pessoa é algo que é muito, muito importante para mim. E às vezes é muito difícil, porque se eu pensar, eu respeito toda a gente, eu sou uma pessoa muito respeitosa, às vezes não o faço da melhor forma, porque não estou disponível para ver o outro. A honestidade é outra coisa que é muito importante para mim. Pronto, então agora nas emoções em si... E são mais valores, quase o que tu indicaste. Valores, sim. Vai da ética. Sim. Eu preciso de uma harmonia. Ok. É preciso de equilíbrio. Que não sei bem às vezes ainda o que é o equilíbrio, mas é o que me traz paz. Coisas subjetivas são sempre subjetivas. Mas é a harmonia. Ótimo. Pergunta final. O podcast também serve para quem nos ouve e quem te ouve, nomeadamente, conseguir explorar mais sobre esse tema, se assim o quiser. Ou outro tema que tu gostes. Um livro, já recomendaste um? Depois podes repetir se lembrares qual foi o que recomendaste. Mas um livro que recomendes às pessoas lerem. É este mesmo que eu vou dizer. A morte é um dia que vale a pena viver. É da Ana Cláudia Arantes, é uma médica de cuidados paliativos brasileira. Podem ver no YouTube, tem vários podcasts também, tem a Escola do Cuidar no Brasil, e que ajuda muito a ver que cada pessoa é mesmo única. E temos que olhar para cada pessoa dessa forma. E que não há vidas com mais valor umas do que outras. E que a morte é um dia que vale a pena viver. Obrigado, Maria João. Obrigado, foi um Paulo. gosto. Eu também gostei. Obrigado a todos e vemos então no próximo episódio do Inteligência Artificial do Podcast. Até lá.